Paz, oração e união. Deus abençoe a todos que estão conosco em mais uma transmissão da Escola Bíblica Online. Nós queremos glorificar a Deus pela sua vida e também queremos convidar você a ficar conosco durante toda esta transmissão, que será mais uma vez de grande edificação para a sua vida. Hoje nós vamos ministrar então a lição número 2 desta revista aqui, ó. Uma igreja santa em meio a uma sociedade corrupta e um cristianismo corrompido. Nós vamos falar um pouco sobre Paulo, servo de Deus. Este é o título que está aí na sua tela da lição que será ministrada no dia de hoje pelo nosso professor José Acosta. Vamos orar para Deus abençoar esta transmissão, abençoar a sua vida, para que Ele dirija todas as coisas a partir deste momento. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor está nos concedendo neste momento. Eu peço agora a tua bênção sobre o teu servo, irmão José Acosta, Senhor. Revela-te de uma maneira gloriosa, poderosa para ele. Revela-te para cada um de nós que estamos aqui, Senhor, para nos alimentar da tua palavra, para receber a tua palavra que nos será ensinada pelo teu Filho. Dirige esta transmissão, a conexão, todos os irmãos que estão trabalhando nesta transmissão, que a tua bênção esteja sobre todos e também que a tua bênção esteja sobre cada pessoa que acompanhar esta transmissão. Deus, seja hoje, ao vivo ou no futuro, que a tua mão poderosa venha tocar e que o Senhor venha te revelar de uma forma mais clara, mais poderosa a cada vida. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Muito bem. Não esqueça de compartilhar esta transmissão e deixar o seu like. Dentro de instantes, nosso professor, o irmão José Acosta, assume aqui a transmissão. Paz, oração e união. Glórias a Deus. Aleluia. Glorificamos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos participando de mais uma lição da Escola Bíblica. Glorifico a Deus pela sua vida. Aleluia. E é um motivo, é uma grande oportunidade que o Senhor nos oferece neste dia. Então, o irmão Rudinaldo já fez os anúncios, os convites. Então agora vamos passar para a nossa lição. Nós estamos agora com este novo livro. Este é o nosso livro da Escola Bíblica. E ele traz por título Uma Igreja Santa em meio a uma sociedade corrupta e um cristianismo corrompido. Aleluias. Mas hoje nós vamos estar vendo a lição de número 2. E esta lição, ela traz por título Paulo, servo de Deus. Mas se você ainda não tem o seu livro, você pode nos acompanhar através da sua Bíblia. E você pode abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículo de número 10, que é o texto base da nossa lição. Ele é o texto áureo do que nós vamos estar estudando hoje. Aleluia! Então, Paulo, servo de Deus. E o nosso texto base, Gálatas, capítulo 1, versículo de número 10. Eu gostaria de fazer leitura com os irmãos, então vamos fazer a leitura deste versículo. Porventura procuro eu, agora, o favor dos homens, ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículo de número 10. A nossa revista, ela trata de uma carta enviada
pelo apóstolo Paulo a Tito. Então, nós podemos observar que o remetente desta carta é Paulo. E o destinatário era Tito, um cooperador, alguém que auxiliava Paulo no seu ministério. Mas hoje, na nossa lição, nós vamos nos deter um pouco sobre a vida do remetente desta carta. Nós vamos procurar estudar e aprender sobre a vida de Paulo. Este Paulo que se intitula Servo de Deus. Em algumas cartas, ou podemos dizer que na maioria das escritas por Paulo, as suas credenciais, elas iniciam sempre, Paulo, servo de Deus. E a seguir, ele se apresenta com a sua credencial ministerial, apóstolo de Cristo. Mas há uma diferença entre ser servo e ser apóstolo. E hoje nós vamos nos deter apenas no servo. Este homem chamado Paulo, é necessário que nós venhamos a desenvolver um conhecimento sobre a sua pessoa. E a Bíblia nos diz que Paulo, ele se chamava Saulo. Paulo era um homem que aparece na Bíblia como alguém que era perseguidor da igreja. E o seu nome era Saulo. Então, está narrado no livro de Atos que Paulo consentia com a morte dos cristãos. E algumas vezes ele até é responsabilizado por esta perseguição. Mas o nome Saulo tem algumas características que nós devemos observar. Saulo significa o pedido, o esperado. E se nós procurarmos as origens de Paulo, ele é descendente da tribo dos benjamitas. Há uma semelhança interessante e curiosa, porque Saulo significa Saul. E nós sabemos que Saul também era da tribo dos benjamitas. E o significado do nome, nós sabemos que ele está diretamente ligado com o caráter da pessoa. Então, como o significado é o pedido, o esperado, nós sabemos que o povo, a nação de Israel, pediu um rei. E o Senhor ouviu e atendeu ao pedido do povo e deu a um rei. E este rei se chamava Saul. Então, podemos ver o paralelo e o significado do nome. O povo pediu e o Senhor atendeu. O povo pediu um rei e o Senhor deu Saul, que significa o pedido, o esperado. Mas voltando a Saulo de Tarso, nós podemos entender que Saulo, como ele mesmo diz, ele pertencia a uma seita, a seita dos fariseus, e ele era zeloso pela lei de Deus. Nós podemos procurar até na Bíblia e encontrarmos um retrato literário deste homem. Alguém que zelava muito pela lei de Deus. Como ele mesmo diz, eu excedia alguns da minha idade em observância, em cuidado. Saulo diz, eu me destacava dos demais. Mas apenas um retrato literário. Logo a seguir, quando nós estudamos as cartas de Paulo,
nós podemos observar que Paulo era alguém que procurava passar uma transparência da sua vida. Era alguém que procurava passar uma transparência do seu ministério e que se preocupava com as igrejas de Cristo. A história de Paulo, quando se fala em Saulo, a primeira ideia que nos vem era de alguém que perseguia, era de alguém que trazia dor, era de alguém que trazia até mesmo a morte. Aquela igreja primitiva, aquela igreja que estava dando os seus primeiros passos. Mas a Bíblia nos conta que este mesmo Saulo havia pedido cartas para o sumo sacerdote para perseguir a igreja de Cristo. E a Bíblia diz que ele, com uma carta em sua mão, lhe dando uma autoridade completa, partiu em perseguição a determinada cidade chamada Damasco. Então Paulo se dirige a Damasco, carta na mão, como ele mesmo diz, respirando ameaças. Mas os planos de Paulo eram um e os planos de Deus eram outros. E no decorrer da história, nós vamos entender que o perseguidor se torna perseguido. E ali, a Bíblia nos conta que a caminho de Damasco, Paulo teve um encontro com Cristo. Ali, a sua vida foi transformada. Ali, a sua vida seria mudada completamente, através daquele encontro com Cristo. E a narrativa bíblica nos diz que, através daquela aparição do Senhor, a Bíblia diz que Saulo cai por terra. E ele ouve uma voz que lhe diz, que lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? E ele, atônito, a princípio sem poder entender o que estava acontecendo, pergunta: mas quem é tu, Senhor? O que queres, Senhor? E o Senhor lhe responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então ali, com aquele encontro com Cristo, aquele homem tem a sua vida modificada. E diz que ele, durante 3 dias, permaneceu em jejum, e havia sobre os seus olhos como que escamas. Então nós vamos entender que aquelas escamas seriam a escama do judaísmo. Mas agora aquele homem precisava de uma orientação divina na sua vida. E não é diferente. Não é diferente conosco, não é diferente comigo, não é diferente com você, meu irmão, não é diferente com você, minha irmã. Nós temos as nossas vidas transformadas. Nós tivemos as nossas vidas transformadas depois que tivemos um encontro com Cristo. E aquelas escamas, aquela escama que significa a cegueira, a ignorância espiritual, elas foram removidas. Aquelas escamas caíram. E com certeza, a partir daquele encontro, nós nos tornamos novas pessoas. Nós nos tornamos novas criaturas. Com Saulo não foi diferente. Se tornou agora Paulo. E agora de perseguidor, ele se torna perseguido. Mas ele agora se intitula servo de Cristo. E este é o diferencial. Este é a tônica do nosso estudo. Este é o título da nossa lição. Servo de Deus. Então nós vamos procurar uma definição da palavra servo.
Hoje, atualmente, o nome servo, ele até caiu um pouco em desuso, porque não é uma coisa comum nós ouvirmos fulano é servo, fulana é serva. Não, hoje nós ouvimos mais fulano é funcionário, fulano é empregado, fulano trabalha, enfim, mas servo parece uma palavra que está um pouco em desuso. Mas no nosso vocabulário, nós como crentes, como cristão, ela é uma palavra muito viva, porque somos servos de Deus. E Paulo quer nos passar qual é a definição, qual é a ideia que nós temos de servo, o que faz um servo, qual é a função de ser servo de Deus. Aleluia! O significado de servo. Primeiro, a palavra no original grego. Segundo, a vida de um servo. Tópico de número 2. A conquista de ser servo. A consciência de ser servo e a posição mais importante. A luta para tornar-se servo. A obediência à manifestação da submissão. A posição de um servo. Uma opção radical. Uma conquista. Bom, este é o esboço da nossa lição. Mas vamos para a introdução da nossa lição. Quem era Paulo? Remetente da epístola? Como ele se considerava ao escrever para Tito? A posição em que uma pessoa se coloca ao comunicar-se com outra definirá o que falará. E como a outra pessoa a receberá. Então nós sabemos que na época em que Paulo escreveu esta carta, o único meio de comunicação, principalmente a longa distância, era através de cartas. Hoje, meus irmãos, se nós formos olhar para o passado, claro, nós já vamos ver uma obra pronta. E é muito fácil nós olharmos para o passado e acharmos todas as soluções simplesmente. Mas, naquela época, que hoje nós poderemos considerar até precária, era o meio de comunicação atual. Então, a melhor maneira de eu mandar uma mensagem ou de eu receber uma mensagem era através de uma carta. Mas esta carta, ela ia através dos meios de transportes disponíveis naquela época. Então, ou elas iam a cavalo, ou elas iam através de carroças, de carros, e muitas vezes, como é o caso desta carta de Tito, a Tito, elas precisavam ir de navio pelo mar. Então, hoje, nós olhando aquele meio de comunicação, era arcaico, mas naquela época era o meio mais moderno que existia. E se nós nos aprofundarmos um pouquinho mais, o governo, o Império Romano, eles priorizavam essas linhas de comunicação. O correio do Império Romano era o que existia de mais moderno naquela época. E eles valorizavam muito as estradas. A maioria das suas estradas eram pavimentadas. Claro, naquela época não existia o caminhão de piche, mas todas elas recebiam paralelepípedos, recebiam pedras. Por quê? Para que se tornasse mais fácil o deslocamento, tanto de correspondências, tanto de viajantes, ou até mesmo das suas tropas. Então, era o método de correios daquela época, era esse aí. Ou era a cavalo, ou ia por carroça, ou por carro, ou quando precisava cruzar o mar, ia de navio.
E perceba, Tito estava na ilha de Creta. Então, nós podemos até fazer uma analogia, que a ilha de Creta era a ilha do cristianismo. Seria o cristianismo naquela época em uma ilha cercado de um mar de paganismo. Demorava alguns dias, mas chegava até o seu remetente. Paulo não estava falando simplesmente com um companheiro, um amigo natural, terreno. Não, ele dirigia-se a Tito na condição de servo de Deus. E o tratamento que ele tinha com Tito, ele chamava Tito de filho. Era algo relacionado à fé, mas uma fé pura, sincera. Ele chamava de filho, filho na fé. Era algo carinhoso da sua parte, mas era algo tremendo e com uma grande consideração. Mas o significado de servo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Está em Tito, capítulo 1, versículo 1. Estas são as credenciais do apóstolo. Essa era a designação de Paulo sobre si próprio. Mas o que significa ser um servo? Por que essa posição conferia autoridade a Paulo? Perceba, primeiro ele dizia, eu sou servo de Deus. Depois a sua credencial ministerial, apóstolo de Cristo. A palavra no original grego não se pode falar sobre o tema servo, sem primeiro se conhecer o significado desta palavra. Por que ela é tão importante? O que esta palavra traz em si que precisa, que merece ser destacado? No Novo Testamento, escrito originalmente em grego, a palavra traduzida para o português como servo é doulos. Segundo o dicionário grego-português de Strong, esta palavra no grego tem os seguintes significados. Perceba, uma palavra no grego, ela assume vários significados. Então não é apenas um significado, mas são vários. Primeiro, servo, no grego, pode significar escravo, servo, homem de condição servil, ou escravo, ou uma metáfora de alguém que se rende à vontade do outro, aquele cujo serviço é aceito por Cristo, para estender e avançar a sua causa entre os homens. Então podemos simplificar. Servo é um escravo, é aquele que se rendeu à vontade de outro. Mas quem seria esse outro? Cristo. Dedicado ao próximo, mesmo em detrimento dos próprios interesses. Eu vou abrir mão dos meus interesses, porque eu considero os interesses dos outros mais importantes do que os meus próprios interesses. Servo atendente. Já no Antigo Testamento, na maior parte das vezes, a palavra é traduzida do hebraico. Então, no Novo Testamento é no grego. No Velho Testamento é o hebraico. E qual é o significado de servo no Velho Testamento? Bom, é o mesmo significado, só muda a palavra. Escravo ou servo. Tópico de número 2. A vida de um servo. Como nos nossos dias não existe mais a escravatura, hoje é algo proibido. Existem leis que combatem e penalizam a escravatura. Pode
Não podemos dizer que ela foi extinta, mas pode acontecer de, em determinada região, determinado país, ainda existir algum regime escravocrata, mas é mais difícil. É algo mais raro. Mas não podemos dizer que seja impossível de existir nos nossos dias. Fica difícil para nós entendermos o que realmente representava ser um servo. Atualmente, ao lerem a palavra servo, muitas pessoas pensam em um empregado ou um funcionário com diversos direitos, tais como salário, horas extras, repouso remunerado, férias, 13º e etc. Mas há um detalhe muito importante. Essa não é a verdade. Servo, no contexto bíblico, é um escravo, propriedade do seu senhor. Normalmente não tinha qualquer direito. Se tanto o senhor como o escravo fossem hebreus, o servo ainda teria alguns direitos. Sair forro no ano sabático, que está em Deuteronômio capítulo 15, versículo 12. Descansar no sábado, Deuteronômio capítulo 5, versículo 14. Comer junto com o seu dono do dízimo perante o Senhor, está em Deuteronômio capítulo 12, do versículo 17 e 18. E sobreviver com a metade do salário mínimo de um diarista, está em Deuteronômio capítulo 15, versículo 18. Ainda que pareçam penosas, essas condições eram muito melhores daquelas em que viviam os escravos dos povos vizinhos, que não tinham Deus. Porém, o que mais caracterizava o servo era a sua total submissão ao seu senhor. A sua vontade tornava-se anulada ante a vontade do Senhor. Bom, então, se eu fosse um servo, eu era um escravo. Mas havia uma diferença entre eu ser um servo ou um escravo no povo de Deus e eu ser um servo e um escravo fora do povo de Deus. Perceba a diferença. O que movimentava e ajudava muito a movimentar a economia das nações era a escravidão. Então, um povo invadia outro povo e muitas vezes o seu maior interesse era conquistar aquele povo, mas era fazer escravos. Por quê? Porque eu teria uma mão de obra barata. Porque eu poderia negociar aquelas vidas e obter mais lucros. Então, a escravatura, ela movimentava as economias. Ela gerava trabalho, aonde o meu investimento seria praticamente zero. Por quê? Porque eu não seria obrigado a assalariar aquele escravo. Ele era meu escravo. Ele era minha propriedade. Ele não teria direito algum. E eu teria o direito de fazer o que eu quisesse da vida daquele escravo. A partir daquele momento que ele era um escravo, ele não tinha mais direito a nada. Ele só tinha deveres e obrigações. Mas, perceba a diferença, são escravos fora do povo de Deus. Você pode se perguntar, mas existiam escravos dentro do povo de Deus? Existiam. E segundo a cultura da época, segundo os regimes estabelecidos, nós podemos dizer, meus irmãos, que estes escravos que pertenciam ao povo de Deus, eles eram privilegiados. Por quê? Porque eu teria
como proprietário deste escravo, eu teria algumas obrigações. Eu deveria usar um pouco de humanidade com este escravo. Ele não seria apenas um objeto nas minhas mãos, ele não seria apenas uma moeda de troca. Então, há algumas leis estabelecidas referentes ao escravo dentro do povo de Deus. Se eu fosse alguém que eu tivesse lá uma fazenda, vamos colocar assim, e a minha fazenda, eu não estaria conseguindo administrar muito bem ela, a minha propriedade era pequena, eu estava passando por dificuldades. Então eu poderia, além de negociar a minha família, eu poderia me vender para alguém como um escravo, isto dentro do povo de Deus. E depois de 6 anos de trabalho, ou se eu conseguisse pagar aquela dívida, ou vindo o ano do jubileu, eu poderia receber a minha liberdade. Mas ali dentro eu teria algumas regalias. Perceba a diferença entre ser escravo dentro do povo de Deus e ser escravo fora do povo de Deus. Mas eu estou há 6 anos de escravo de alguém. Então, no 7º ano, eu poderia ganhar a minha liberdade. Só que nesses 6 anos, eu conheci quem era o meu patrão. E ele conhecia o meu trabalho. E nesses 6 anos, ali, servindo como um escravo, eu já tenho uma família, eu já tenho uma esposa, eu já tenho algumas certas regalias, eu já sou de confiança do meu patrão, do meu dono. Então eu tinha uma opção. Durante esses 6 anos, já que nós nos conhecíamos muito bem, e estava chegando o fim deste meu período de escravo, então eu tinha uma opção. Ou eu saía e já não era mais escravo daquele senhor, ou eu poderia permanecer como um escravo dele para o resto da minha vida. Era possível isso? Sim, era possível. O que eu deveria fazer para continuar sendo escravo pelo resto da minha vida daquele senhor? Bom, então existia todo um cerimonial. Não era simplesmente eu chegar ali e dizer, olha, eu não quero mais sair daqui, eu gostei de trabalhar aqui, eu gosto de viver aqui, eu já tenho uma família e eu gostaria de passar aqui o resto da minha vida. Não, existia uma cerimônia, onde seria selada aquela decisão minha e a aceitação do meu senhor. E como isso acontecia? Bom, nós íamos até a porta e ali eu fazia uma declaração para ele. Eu dizia, olha, eu amo ao meu senhor, eu amo a minha família, eu amo a casa onde eu moro e eu não quero mais sair daqui. Então ali, o meu senhor, ele pegava um instrumento chamado sovela, é um instrumento pontiagudo, e ele me levava até a porta. E ali na porta, com este instrumento, ele encostava a minha orelha na porta e furava a minha orelha. Então, aquele sinal simbolizava que agora eu pertencia àquele senhor até o fim da minha vida, usando uma sovela. Era um instrumento parecido com este. Este já é uma sovela mais moderninha. Mas ele tinha o mesmo princípio, era pontiagudo e servia para quê? Para selar aquela minha decisão. Bom, agora eu sou escravo para o resto da minha vida. Esta marca, agora eu sou servo da orelha furada. Eu pertenço a este Senhor. Mais tarde nós vamos ver na vida de Paulo este sinal. Amém? Bom, então agora eu já pertencia àquela família. Agora, declaradamente,
publicamente. Eu era escravo do Senhor. Eu pertencia àquele Senhor até o fim da minha vida. Então, agora eu poderia viver com a minha família. Agora eu já não abriria mão da minha liberdade. Mas foi algo espontâneo, não foi forçado. Foi algo que eu pensei, foi algo que eu ponderei, foi algo que valia a pena eu me tornar um servo para sempre daquele Senhor. A escravidão para os judeus. O povo judeu possuía muito presente a experiência de ser escravo. Essa era a realidade comum naqueles tempos em que as conquistas dos povos, então vamos repetir, com a escravização dos vencedores, porque me geraria riqueza e me geraria uma mão de obra baratíssima, e eu poderia negociar aquelas vidas. E nós sabemos a história, o Antigo Testamento nos conta sobre este cativeiro do povo hebreu, sobre quanto tempo eles foram escravizados no Egito. Então, eles sabiam bem o que significava ser escravo fora do povo de Deus, aonde não se tinha direito nenhum, apenas deveres. E os judeus haviam não somente observado, mas vivido nessa condição em muitas situações. O povo israelita não fora escravo somente no Egito, no tempo de Moisés, ou nos cativeiros babilônicos e assírios, mas também em realidades mais recentes. Então agora, um historiador chamado Flávio Joséfo, em sua célebre obra A História dos Hebreus, relata que Ptolomeu, também chamado de Ptolomeu, cognominado Filadelfo, então este apelido chamado Filadelfo sucedeu no reino do Egito a Ptolomeu Sóter, que era seu pai, e reinou 39 anos. Seu domínio era derivado das conquistas macedônicas, realizadas por Alexandre o Grande. É um pouquinho de história, mas é muito importante nós sabermos sobre esta história. Em seu reinado, por volta do século 3 a.C., Filadelfo resolveu, para enriquecer a sua biblioteca de Alexandria, que já contava com centenas de milhares de livros, e tornou-se uma das mais significativas bibliotecas e um dos maiores centros de produção do conhecimento na antiguidade. Seria a Biblioteca da Alexandria. Obter uma tradução dos livros da lei judaica e seus costumes do hebreu para o grego. Então haveria uma transliteração do judeu para o grego, que mais tarde ficou conhecida como a Septuaginta. Para isso, ordenou que fosse solicitado ao sumo sacerdote judeu uma cópia da lei judaica, assim como sábios de cada tribo, para que realizassem uma primorosa tradução, ou seja, uma transliteração para o grego. Como prova de sua bondade para com o povo israelita, determinou que fossem libertados cerca de 120 mil judeus com a seguinte decisão: queremos que todos os judeus, aos quais os soldados do falecido rei, nosso pai, aprisionaram na Síria, na Fenícia e na Judéia e venderam no Egito, como também os que antes ou mesmo depois foram vendidos em nosso reino, que eles sejam libertados da escravidão, que eles sejam libertados da servidão, e que se deem da nossa moeda a cada um 120 dracmas,
que os nossos soldados receberão além do soldo, pelos que forem de sua propriedade, e que os nossos tesoureiros paguem o resgate dos outros aos respectivos senhores. Porque tenho motivos para crer que isso ocorreu contra a vontade do rei, nosso pai, e contra toda a equidade, e que os soldados trouxeram ao Egito esse grande número de escravos pelo único desejo de se aproveitarem dele. Então, todo o povo seria liberto, mas eles não seriam despedidos de mão vazia. Não, eles já teriam, podemos dizer assim, um capital inicial para reiniciarem a sua vida. Agora uma vida livre. Eles estariam fora do jugo. Não seriam mais escravos. Então ordenou que tomasse a quantia necessária dos cofres dos tribunos, para que fosse entregue aos tesoureiros e distribuída aos soldados como resgate desses judeus. A ordem foi executada em 7 dias e veio a custar ao soberano 460 talentos, porque os senhores dos escravos judeus cobraram também pelas crianças as 120 dracmas de que falava a ordem real. Mas todos foram pagos, tanto crianças como adultos. No Império Romano, essa prática seguia um curso. Bom, agora nós vamos ver como era um escravo no Império Romano. Mas já posso adiantar, o Império Romano tratava o escravo como um objeto, apenas como uma criatura, apenas um objeto de uso. Vemos como um exemplo bem claro nas Escrituras a intercessão do apóstolo Paulo por um escravo através de uma carta. Então você já deve ter lido na sua Bíblia Carta a Filemon. E esta carta trata sobre um escravo, sobre um homem chamado Onésimo. O nome Onésimo é interessante porque ele significa útil. Onésimo havia fugido do seu senhor Filemon, indo de Colossos para Roma, onde encontrou-se com Paulo e teve a sua vida transformada por Cristo. Essa carta serviu de inspiração para a libertação de escravos, pois, contrariando fortemente a cultura escravocrata de então, demonstra a derrubada das barreiras sociais e culturais entre os cristãos. Mas, meus irmãos, vamos analisar, vamos perceber o agir de Deus na vida desses 3 personagens, de Paulo, de Filemon e de Onésimo. Onésimo era um escravo. Filemon era um crente que morava em Colossos. Paulo estava preso em Roma. Aproximadamente, a distância de Filemon para Paulo era de 1.900 quilômetros. Perceba, quando Onésimo teve a oportunidade de fugir, a distância que este homem percorreu, mais ou menos 1.900 quilômetros fugindo do seu senhor. Mas o seu senhor era crente. E Paulo conhecia Filemon. E Filemon conhecia Paulo. Mas Onésimo não sabia disso. E perceba como o agir de Deus trabalha na vida do ser humano. Na sua fuga, Onésimo acaba preso junto com Paulo. Perceba, parece que ele estava fugindo, mas nós notamos que ele não estava fugindo, ele estava indo ao encontro de Paulo. E eu imagino que ali na prisão
deve ter existido uma conversa. Alguma coisa assim, mas quem é você? Da onde você está vindo? Por que você está preso? O que foi que você fez de errado? Olha, eu estou preso aqui, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, estão me acusando disso, enfim. Uma conversa. Apenas para alguma curiosidade. E Onésimo deve ter dito, ele não conhecia Paulo, disse, olha, eu estou fugindo. Eu vim lá de Colossos. De toda essa distância, eu era escravo, mas eu fiz alguma coisa errada, parece que alguma quantia lá do meu senhor, eu dei um prejuízo para ele, e agora eu estou fugindo, mas agora estou preso, estou aqui contigo, Paulo. E Paulo pode ter perguntado, mas como era o nome? Colossos, como é que é o nome do teu senhor, do teu patrão lá, de quem tu estás fugindo? Ele se chama Filemon. Pronto, ali fecha. Ali quase que se conclui um propósito de Deus na vida desses homens. Paulo conhecia Filemon. Disse, não, Onésimo, mas agora é diferente. Eu conheço, Filemon é um servo de Deus. Filemon me conhece. Paulo, a Bíblia diz que ele ganha Onésimo para Cristo. E ele se torna um filho na fé de Paulo. Agora muda a história do homem. Aquele homem agora realmente, ele assume o caráter, o significado do seu nome, que quer dizer útil. Antes, parecia até que ele era inútil para Filemon. Parecia que ele era inútil para o mundo, mas agora não. Agora ele se torna útil, agora ele é um filho na fé de Paulo. E Paulo, sabendo deste assunto e conhecendo Filemon, escreve uma carta chamada Carta a Filemon. E ali Paulo coloca na carta, pedindo para que Filemon aceite Onésimo de volta. Que agora Onésimo era um crente, era um irmão na fé. Então, se agora ele é teu escravo, Filemon, agora ele é um escravo crente, agora ele está convertido, para mim agora ele é útil. E Paulo vai mais além e diz para Filemon, olha, Filemon, se ele te deu algum prejuízo, se ele te causou algum dano, se ele está te devendo alguma coisa, Filemon, eu quero te pedir uma coisa, meu irmão. Bota isto na minha conta. Depois nós acertamos, mas que ele já não te deva mais nada. Eu vou te mandar ele de volta, mas agora pode ter certeza que agora ele será útil. Agora o nome dele realmente terá significado. Agora ele é útil para o Evangelho de Cristo. Onésimo volta para Filemon. E não temos mais notícia da narrativa. Mas acreditamos e entendemos que agora ele era um escravo de Cristo. Agora ele era servo de Cristo. Agora ele era um filho na fé de Paulo, gerado entre prisões. Aleluia! A conquista de ser servo. A consciência de que ser servo é a posição mais importante. Paulo, o apóstolo dos gentios, entendeu que depois da salvação, então, priorizamos a salvação. O que mais precioso havia alcançado era a posição de servo. Então agora eu sou salvo, mas eu preciso ser servo. Eu tenho agora um Senhor sobre a minha vida. Eu tenho agora um imperativo divino sobre mim. Eu tenho uma ordem a obedecer. Não só na carta a Tito, mas quando se apresenta nas suas demais cartas, ele se declara um servo. Assim, por exemplo, quando escreve aos Romanos, ele se apresenta como Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo.
separado para o evangelho de Deus. Está em Romanos capítulo 1, versículo 1. O importante era ser servo. Ele sabia que não poderia ser apóstolo sem antes ser servo. Ser apóstolo é um chamado para desempenhar uma função perante a igreja e o mundo. Mas ser servo é uma condição diante de Deus. Então, as minhas credenciais diante da igreja e diante do mundo, eu sou apóstolo. Mas a minha credencial diante de Deus, diante de Cristo, eu sou servo. 2. A luta para tornar-se servo. Paulo declara a sua intensa luta a fim de tornar-se um servo. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo diz assim: eu vivo o que eu prego, e aquilo que eu prego, eu vivo. E isto me custa esforço, isto me custa uma luta intensa contra o meu corpo, porque eu preciso dominar o meu corpo. Eu não posso ser dominado pelo meu corpo. Eu não posso ensinar uma coisa e viver outra. Não, eu preciso viver aquilo que eu prego, e eu preciso pregar aquilo que eu vivo. Aleluia! Antes de exercer a autoridade do apostolado, rendia-se à vontade de Deus. Então, primeiro a vontade de Deus, primeiro o querer divino, depois eu vou exercer o meu ministério, mas eu preciso estar atento, eu preciso estar conectado com a vontade de Deus, porque ela é que vai dirigir o meu querer. Não esqueça, servo, escravo, não tem vontade própria, ele apenas obedece ao seu senhor. Antes de exercer a autoridade do apostolado, rendia-se à vontade de Deus. O que nós entendemos? Que Paulo procurava uma direção divina. Ora, eu sou um apóstolo, eu preciso pregar o evangelho, mas antes de tudo isso, eu preciso de uma orientação divina, eu preciso de uma direção divina para as minhas decisões. Isto significa negar a própria vontade. Por quê? Porque agora não vivo mais eu não tenho vontade própria. Tenho um Senhor que é dono da minha vontade, tem um Senhor que é dono do meu querer. Como nós podemos dizer hoje, tem um Senhor que é dono do meu nariz, Ele manda na minha vida e eu apenas obedeço. Submetendo-se à vontade divina. No reino de Deus não há como ser autoridade sem primeiro ser escravo. E nós sabemos disso, que no reino de Deus, primeiro eu preciso diminuir. Primeiro eu preciso me humilhar. Primeiro eu preciso me colocar na minha posição. Somente aos escravos é dado o exercício da autoridade espiritual. 3. Obediência, a manifestação da submissão. É importante ressaltarmos que nada adianta dizermos que cremos no que está sendo ensinado, ou que somos servos, ou ainda que temos nos negado a nós mesmos, se não exteriorizarmos o que dizemos ter dentro de nós. Meus irmãos, ninguém consegue ver a nossa fé. Ninguém pode dizer assim, o tamanho da fé do irmão, eu estou vendo. Não. Mas conseguem ver o nosso testemunho, através das nossas obras.
Então nós podemos exteriorizar o que está dentro de nós. Não é difícil. Assim também, a fé sem obras, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me esta tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Está em Tiago, capítulo 2, versículo 17 e 18. Ora, a exteriorização da submissão é a demonstração de que somos servos à obediência. É a obediência, é quando nós seguimos aquilo que nos foi passado, é quando nós estamos seguindo conforme o figurino, seguindo conforme as instruções. Então eu estou confirmando que realmente eu sou servo, porque eu estou obedecendo a ordem que me foi imposta. Se eu não obedecer, eu vou estar me rebelando ao meu Senhor. Na sua célebre declaração de fé, o centurião de Cafarnaum assim caracterizou o servo: pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu estou subordinado a ordens. Tenho soldados às minhas ordens, mas alguns estão subordinados a mim. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz, porque eles são obedientes e eles estão subordinados ao meu comando. Está em Mateus capítulo 8, versículo 9. O apóstolo Paulo igualmente apresenta a obediência como uma atitude que caracteriza o servo. Então eu sou servo? Sou. Mas eu posso me perguntar: mas eu sou obediente? Se a resposta for sim, então eu sou um servo. Mas se a resposta for bom, então eu não estou sendo um servo, porque eu não estou sendo obediente. Eu não estou me colocando sob uma autoridade que está acima de mim. Aleluia! Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis, sois servos. Seja do pecado, se eu obedecer ao pecado, então eu sou servo do pecado. Para a morte, porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Ou da obediência para a justiça. Então, se eu obedeço ao pecado, eu sou servo do pecado. Mas se eu obedeço à justiça, então eu sou servo, servo de Deus, servo da justiça, servo da vontade divina. Está em Romanos capítulo 6, versículo 16. Portanto, não pode dizer que há um servo quem não tem a firme decisão de viver uma vida de obediência. Aleluia. A posição de um servo. Uma opção radical. Sim, deve ser radical. Sem meios termos. Ou é sim, ou é não. Quanto mais vamos entendendo o que é ser um servo, tanto mais vamos compreendendo por que o servo é tão valorizado no céu e era tão respeitado na igreja primitiva. Ser servo é uma opção radical. Por isso, para manter-se neste propósito, é necessário firmeza, é necessário uma posição definida, é necessário uma atitude da pessoa. Ser servo depende de atitudes radicais frente ao mundo, frente a nós mesmos e frente aos homens. Então temos três posições. Frente ao mundo, devemos ser radicais. Frente aos homens, devemos ser radicais. E frente a nós mesmos, devemos ser radicais na nossa posição, na nossa obediência, não sermos transigentes.
O apóstolo Paulo entendeu essa condição para ser um servo de Deus. Ele expressamente afirmou: porventura, voltamos para Gálatas capítulo 1, versículo 10. Olha a pergunta: por acaso, Paulo diz assim, procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que eu estou procurando agradar aos homens? Ou será que eu estou procurando agradar a Deus? Olha, eu quero ser amigo de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero me submeter a Deus. Eu quero ser agradável diante de Deus, porque eu sei que melhor é agradar a Deus do que aos homens. E havia uma pergunta para Paulo, porque estavam acusando Paulo de criar facilidades no cristianismo, de diminuir algumas coisas, de amenizar outras. Então os seus acusadores diziam: olha, o Paulo agora, esse que anda pregando, esse que anda ensinando, esse mesmo, ele está, parece que, tornando algumas coisas mais flexíveis. Ele está tirando algumas e acrescentando outras na religião. Olha, esse Paulo, pelo que nós podemos entender agora, ele quer agradar aos homens. Ele quer adquirir um bom conceito diante dos homens. Parece que ele mudou algumas coisas. E Paulo diz para eles: não é verdade, vocês estão equivocados. Eu não quero agradar aos homens, eu quero agradar a Deus. Eu não quero ser amigo dos homens, eu quero ser amigos de Deus. Ou procuro agradar aos homens. Se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Mas eu prefiro, diz Paulo, eu prefiro desagradar aos homens, eu prefiro desagradar ao mundo, mas eu prefiro agradar a Cristo, eu prefiro agradar a Deus. Está em Gálatas capítulo 1, versículo 10, é o nosso texto base. Ou é uma coisa, ou é outra. Radical é isto. Ou é uma coisa, ou é outra. Não existe esse meio termo. Não tem como eu equalizar a situação. Ou é certo, ou é errado. Ou é sim, ou é não. Agora fica fácil entender porque Jesus explicou que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Está em Mateus capítulo 10, versículo 36. É porque as pessoas que mais amamos, preste atenção nisso. Porque os inimigos de um homem, o Senhor disse, são os da sua própria casa. Porque muitas vezes as pessoas que nós mais amamos, aquelas pessoas que têm uma convivência diária conosco, aquelas pessoas que fazem parte do nosso círculo familiar, eles podem se tornar nossos inimigos. Cristo já havia nos advertido. Cristo nos adverte na sua palavra. Olha, os principais, podemos colocar assim, ou muitas vezes os piores inimigos de um homem podem ser os da sua própria casa, os da sua própria convivência familiar. Eles podem nos levar à desobediência à vontade de Deus, a fim de que satisfaçamos as suas vontades. Eu vou ilustrar, meus irmãos, esta passagem com algo que aconteceu na minha vida, já faz alguns anos. Mas eu vivi esta passagem. Esta passagem que Cristo diz, olha, tu pode ter um inimigo dentro da sua casa. Eu não sei, eu não conheço a sua vida. Talvez você possa estar passando por uma situação assim. Talvez você pode já ter passado. Mas eu vou ilustrar com uma situação que aconteceu comigo. Logo em seguida da minha conversão, eu estava no primeiro amor. Estava buscando
eu estava me alegrando, eu estava descobrindo o reino de Deus. Mas é importante você descobrir a vontade de Deus. Para você que é novo convertido, para você que está iniciando na fé, busque a vontade de Deus e seja obediente à vontade de Deus. Então, quando eu tinha culto, eu morava com o meu pai. Todos os dias de culto eu pegava a minha Bíblia, colocava embaixo do meu braço e dizia para eles, olha, eu vou na igreja. Ele sabia onde eu estava indo, mas ele não fazia muito caso. Até que um dia eu cheguei em casa, uma noite, e ele me disse, olha, eu preciso conversar contigo. Mas eu percebi que pelo tom da voz, a conversa iria ser desagradável. E ele me disse, aonde que tu está indo? Por que tu está carregando essa Bíblia? Eu disse, olha, eu estou indo na igreja, mas ele sabia, era uma perguntinha retórica. Eu estou indo na igreja, eu agora sou crente. E quando eu falei que eu agora era crente, ele levou aquele choque. Eu percebi que ele levou um choque. E ele me disse assim, mas os crentes, eles são loucos. Os crentes ficam loucos. E eu respondi naturalmente, eu disse, olha pai, então eu quero que essa loucura aumente. E ele não gostou, mas eu não respondi com a intenção de afrontá-lo. E eu disse, porque eu estou gostando dessa loucura. E ele me disse assim, olha, eu não quero filho crente. Aí o choque foi meu. E eu disse, não, mas tudo bem, mas eu acho que eu não vou desistir de ser crente. E ele disse, não, eu quero te dizer que na minha casa, eu não quero crente. Ali eu percebi, eu entendi quando o Senhor diz, porque os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Ali o meu pai estava se colocando na posição de meu inimigo. E eu conversei, ali eu orei a Deus e disse, Senhor, o meu pai mandou eu escolher entre ser crente e sair da casa dele, ou desistir de ser crente e ficar na casa dele. E eu disse, Senhor, eu não sei para onde eu vou ir, mas eu escolho ser crente. E eu vou dizer para ele que eu vou sair daqui. Eu não sei para onde eu vou, mas o Senhor sabe. E ali naquele momento, eu disse para o meu pai, olha pai, o Senhor me dá um tempo, eu vou juntar todas as minhas coisas e estou deixando a sua casa. E ele, surpreso, porque talvez não esperasse aquela minha decisão, ele disse, mas tu vai mesmo? E eu disse, é o tempo de eu juntar as minhas coisas. E fui para o meu quarto. E comecei a juntar e orar a Deus. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Já me foi feita uma opção, mas eu escolhi a ti, Senhor. Eu não sei para onde eu vou, mas eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. E juntando as minhas coisas e pensando para onde eu vou. Era tarde da noite. Até que meu pai abriu a porta do quarto. E me disse, mas tu vai embora mesmo? Eu disse, o Senhor mandou eu escolher, pai, e eu escolhi Cristo. Eu vou sair e vou deixar a sua casa. Ali naquele momento ele começou a chorar. Ali ele me abraçou e me disse, não vai embora. E ali eu pensei, Senhor, foi uma prova. E eu acho que eu venci esta prova. Mas ele me disse, não vai, não precisa ir, eu te aceito assim mesmo. Então se você está passando por uma situação assim, ou se você vai passar, talvez, saiba, escolha Cristo. Sempre, independente da situação, independente do familiar, escolha Cristo sempre. Ali eu disse para o meu pai, então, olha pai, eu vou ficar porque agora eu não sei para onde eu ia, mas eu vou lhe deixar, eu vou sair da sua casa. E graças a Deus o Senhor cuidou de mim até hoje. Então preste atenção, cuidado com os inimigos na sua própria casa. Mas há uma advertência de Cristo. Escolha Cristo sempre, independente da situação. Priorize a vontade de Cristo. Porque Ele
cuidará de ti. Uma conquista. Ser escravo significa a absoluta negação de si mesmo, pois um servo ou um escravo deve abrir mão da sua vontade, em favor da vontade de seu senhor. Assim, ao dizer a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. O negar-se a si mesmo é negar a minha vontade. É assumir o compromisso com a vontade divina e tomar a minha cruz, dia após dia, mês após mês, ano após ano, continuar carregando a minha cruz, fazendo a vontade de Cristo, negando a minha vontade. Jesus Cristo, em outras palavras, estava dizendo que somente consegue segui-lo quem conquista a posição de servo. Do contrário, poderá até acompanhar Jesus por algum tempo, mas não conseguirá segui-lo. Desta forma, para o cristão ser servo de Deus e dos irmãos, representa uma conquista, pois isso é impossível ao homem comum. Somente quem tem o Espírito de Deus pode alcançar. É algo que, através da ação do Espírito de Deus, não é o homem comum, não, é o homem sobrenatural. E você pode se perguntar, mas homem sobrenatural? Sim. O homem sobrenatural, aquele que nasceu de novo. Aquele que nasceu pela segunda vez? Exatamente. Por quê? Porque o nosso primeiro nascimento é natural. Mas o nosso novo nascimento é sobrenatural. E esse acontece através do Espírito. Então, através da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, é que nós vamos ter esta condição de obediência plena e total à vontade de Deus. Para o próprio Jesus, ser servo significou uma conquista. A palavra de Deus é expressa ao afirmar que Jesus Cristo, como homem, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Está em Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Desde a sua mais tenra infância, Jesus foi levado à obediência e ao cumprimento das profecias ao seu respeito pelo sofrimento. Está em Mateus, capítulo 2, versículo do 13 ao 23. Jesus, como homem, foi vencedor e tornou-se merecedor de galardão, ao consumar na sua morte a condição de servo. Preste atenção neste detalhe. Jesus, como servo, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Está em Filipenses capítulo 2, versículo do 9 ao 10. Mas vamos ver alguns detalhes. Eu falei para os irmãos que quando eu quisesse ser um servo lá no Antigo Testamento e servir ao meu Senhor para o resto da minha vida, eu não queria mais a liberdade que estava me sendo oferecida. Então eu era marcado com uma sovela na porta da casa, e ali aquele sinal furando a minha orelha era um sinal que estava consumado um pacto. Então eu serviria para o resto da vida ao meu Senhor. Paulo, ele nos diz assim: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo não trazia apenas um sinal de sovela, não,
Paulo trazia cicatrizes no seu corpo, que identificavam quem era o seu dono. Cristo era o seu dono. Cristo tinha autoridade sobre a vida de Paulo. Por isso ele dizia, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Não apenas uma marca na orelha, como acontecia lá no Antigo Testamento, não. Paulo diz assim, eu tenho muitas marcas. Eu tenho marcas de açoite, eu tenho marcas de sofrimento, eu tenho marcas de acidentes, eu tenho marcas de apedrejamento. Eu trago no meu corpo, como servo de Cristo, as marcas. Aleluia! Mas Jesus também se foi servo. Ele se fez servo. E nós podemos notar isso no Evangelho de João. João capítulo 13. Você que está com a sua Bíblia. João capítulo 13, do versículo 4 ao 17. Aqui nós temos uma narrativa de como Cristo se fez servo. Mas eu posso ir mais adiante. Cristo se fez servo de servos. Olha o que a palavra nos diz. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Preste atenção nisto. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendei-vos o que vos tenho feito? E a pergunta que eu vos faço, meus irmãos, entendei-vos o que Cristo fez? Aqui nesta breve leitura, aqui nestes versículos, está a descrição da obra maravilhosa de Cristo. O nosso Senhor se fazendo servo. Vou mostrar para você. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Desde o princípio, Cristo estava com Deus. Levantou-se da ceia. É quando Cristo se levanta no seu reino, quando Cristo se levanta na sua glória. Tirou as suas vestes. É quando Cristo se despoja da sua glória. E tomando uma toalha, cingiu-se. Agora ele assume uma nova vestimenta, uma vestimenta humana. E pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Então o Senhor se despoja da sua glória, coloca uma vestimenta humana, se faz homem, vem à terra, e deixa de ser homem e se torna servo. E de servo ele se torna servo de servos. E lava os pés dos seus discípulos. Cristo nos lavou, nos limpou dos nossos pecados. E depois de haver lavado os seus discípulos, a Bíblia diz que ele volta para a mesa e convida para a ceia. E diz, vocês entendem o que eu fiz?
Cristo veio até nós, se despojou da sua glória, se fez homem, de homem se fez servo, de servo se fez servo de servo, e nos lavou no seu sangue, e nos limpou, e nos redimiu, e ressuscitou e voltou para a sua glória. E nos convida para a ceia para participarmos da sua mesa. Hoje, glórias a Deus, nós participamos do pão, nós participamos do cálice, nós participamos da comunhão com Deus, através de Cristo, que se fez servo, e de servo se fez servo de servos. Aleluia, glória a Deus. Glorificamos a Deus por esta mensagem que o Senhor nos ensina. Agora, meus irmãos, já estamos na conclusão da nossa lição. Eu gostaria de mandar uma saudação para você que está conosco. Aleluia! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Uma bênção, uma saudação para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Temos gente de Alegrete, glória a Deus, irmãos de Alvorada, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Canguçu, glórias a Deus, Canoas, Caxias do Sul, Chapada, diversas áreas de Porto Alegre, glórias a Deus. Temos irmãos de Giruá, de Gravataí, de Guaíba, de Erval do Sul, de Itaqui, de Marau, Miraguaí, Osório, aleluia. Palmeira das Missões, Portão, Quaraí, Santa Rosa, São Leopoldo, São Paulo das Missões, São Pedro da Serra, aleluia, São Vicente do Sul, Sapucaia do Sul, Taquara, Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras, Uruguaiana, glórias a Deus, Viamão, Vicente Dutra. Também temos irmãos de Santa Catarina, Arroio do Silva, Criciúma, Nova Erechim, Palhoça, glórias a Deus, irmãos de Uruçanga. Temos irmãos lá do Ceará, de Parambu, Oxente, Ceará, que Deus abençoe vocês. Temos irmãos do Mato Grosso do Sul, de Maracaju, irmãos do Distrito Federal de Brasília, da Bahia, Vitória da Conquista, a vitória do povo de Deus. Temos irmãos de Portugal, do outro lado do mar. Temos irmãos da Argentina, Mendonça, Pilar, que Deus bendiga todos os teres. Temos irmãos do Uruguai, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu tenho um aviso importante que chegou para mim aqui. No final da lição, vai ser postado um vídeo da campanha Domo de Ferro, o canal oficial. Então, por favor, não perca e não esqueça de deixar o seu like. Queridos e amados irmãos, foi uma bênção, um privilégio, uma honra que o Senhor me concedeu de estar aqui com os irmãos nesta noite. Estamos aprendendo, a cada dia crescemos um pouquinho no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, que Deus derrame as mais ricas bênçãos sobre as suas vidas, que esta lição possa te edificar, possa te ensinar, te corrigir, te redarguir no Senhor. Aleluia, glória a Deus. E não esqueça, semana que vem temos outra lição, em nome de Jesus. Vamos para a conclusão. A autoria ministerial de Paulo não era derivada da sua posição eclesiástica estabelecida por homens. Paulo era chamado, foi estabelecido por uma vontade divina. Lá no caminho para Damasco, como eu disse no início da nossa lição, mas de uma disposição pessoal de render-se completamente à vontade de Deus. Ser servo foi uma conquista que o habilitou a ser um grande apóstolo. Ah, mas eu quero ser um grande obreiro nas mãos de Deus. Então, olha o segredo. Ser um grande servo. O início é servo, servir a Deus e obedecer à sua vontade. E essa conquista está à disposição de todos os crentes que se disponham, veja bem, implica em uma disposição,
a obtê-la mediante a submissão. Este é o segredo, este é a palavra-chave. Submissão. Da sua vontade à vontade divina. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. E eu convido você para orarmos neste momento. Vamos orar, vamos nos despedir. Não esqueça o vídeo que vai vir mais a seguir. Que Deus os abençoe. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te glorificamos, meu Deus, te bendizemos, te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Deus maravilhoso, te agradecemos por este momento feliz e abençoado, Senhor, que o Senhor nos concedeu de estarmos na tua presença, de recebermos mais de ti, de aprendermos mais sobre a tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, meu Deus, a sermos servos, Senhor. Ajuda-nos a sermos obedientes, Senhor, à tua vontade. Ajuda-nos a negarmos a nós mesmos. Ajuda-nos a negarmos o nosso eu, Senhor. Ajuda-nos, meu Senhor, a cada dia carregarmos a nossa cruz, Senhor. Ajuda-nos a sermos servos fiéis, meu Pai, diante da tua presença, obedecendo a tua vontade, obedecendo o teu querer. Pai querido, eu te peço uma bênção especial sobre a vida do teu povo, sobre a vida da tua igreja, sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas, Senhor. Abençoa a saúde. Oh, Senhor amado, abençoa os lares, Senhor, abençoe as famílias, guarda-nos, meu Deus, debaixo da tua potente mão, nos cobre, Senhor Jesus, com o teu precioso sangue, repreende, Senhor, as obras do maligno. Deus maravilhoso, muito obrigado por tudo, meu Deus, eu te agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, glórias a Deus. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Paz, oração e união. Amém, Senhor. Vou ao encontro de Jesus nas nuvens do céu.